Hoje nós vamos falar sobre a superioridade de Cristo. Todos nós concordamos, em número, gênero e grau, que Cristo é infinitamente superior, certo? Ou alguém aqui discorda? Que a gente pode parear com ele ali, meio que igualzinho, meio que parecido. Não, ninguém concorda, ninguém pensa assim, com certeza que não, né? Com certeza que não. Mas, contudo, contanto, porém, algumas vezes, só algumas, não muitas, mas só algumas vezes, nós medimos força com o Senhor e queremos aparecer no lugar dele. E queremos aparecer no lugar dele. Talvez você possa estar assim, admirado com essa fala, assim, não, nunca. Imagina, pastor. Né? Será? Você nunca quis que alguém elogiasse alguma coisa que você fez? Você nunca quis alguma honra por ter realizado uma tarefa? Mesmo que, não falando para ninguém, você pensou assim, nossa, mas eu fiz tanto para aquela igreja, eu fiz tanto para aquela obra, fiz tanto para aquele negócio. Saí de lá e ninguém não falou nem obrigado. Nem obrigado. Ah, mas pastor, a Bíblia fala que a gente tem que honrar, né? Ok, é verdade, a Bíblia fala. Mas essa honra tem que ser de forma natural. E quando ainda houver, quem é honrado deve sempre honrar o Senhor. E nunca a si mesmo. E nunca voltando essa honra para o nosso ego. O nosso ego. Nosso homem interior. Porque quando nós assim fazemos, nós ficamos com o nosso ego inflado, enchemos. E algumas vezes, pensamos ainda que se não for eu naquela instituição, naquela igreja, naquele lugar, nada vai dar certo, tudo irá se desmoronar. Eu já vi pastores falando isso. Nossa, eu saí da igreja e a igreja entrou em decadência. A igreja parou disso e daquilo outro. Eu penso comigo, falo assim, mó tolo, né, que está falando isso, porque primeiro mostra uma incompetência dele, de não ter feito outros líderes para cuidar do que foi plantado e foi colocado ali. Segundo, que ele, quando está falando isso, está dizendo que ele é o cara e não Cristo. Porque quando ele estava lá, Cristo estava, quando ele saiu, Cristo saiu também, e pronto, acabou, a igreja acabou e definhou. Pelo contrário, nós devemos honrar a Cristo, porque Cristo é superior, porque Cristo é melhor, porque Cristo é infinitamente melhor. E eu quero chamar a tua atenção para o texto de Mateus, capítulo 3, de 11 a 17. Mateus 3, de 11 a 17. E diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento. E só um detalhe aqui, abre um parênteses. Aqui nós estamos falando, e é o momento na passagem que fala do batismo de Jesus. Aqui é palavras de João Batista que antecede o batismo de Jesus. E, diga de passagem, muitos olham para esse texto e traz algumas falsas verdades. Algumas falsas verdades. Qual que é a primeira falsa verdade que a gente começa a identificar aqui? Que esse batismo de João, batizando Jesus, é o símbolo de batismo correto para os dias de hoje.
que assim como Jesus foi batizado por João Batista, nós devemos ser batizados também, mas essa não é a referência aqui dada para nós. Porque o batismo que João realizava era o batismo para, olha o que o texto começa falando, para arrependimento. Hoje nós não batizamos mais para arrependimento. Nós não fazemos batismo de arrependimento. Mas nós fazemos batismo hoje de selo. É o selo. E não para arrependimento. Por quê? Porque que houve essa transformação, essa mudança. João batizava para arrependimento, hoje nós batizamos por selo, por pago. Porque Cristo pagou pelos nossos pecados naquela cruz. Cristo veio e verteu o seu precioso sangue para nos mudar, nos transformar, nos perdoar, pagar, e por isso que é selo. E o selo, antigamente quando nós mandávamos mais carta, hoje as cartas são menos, mas quando você vai lá para mandar um SEDEX, né, que a gente fala mais SEDEX hoje, quando você vai lá para mandar um SEDEX, o que o carteiro, o que o atendente faz? Ele vai lá, pesa tua embalagem que você vai enviar, ele fala assim, R$35. Você fala, eu gostava mais quando era 1 centavo, né? Que você mandava a carta associada, 1 centavo, mas enfim, vai lá, R$35, R$35, você vai lá, paga, e ele coloca um monte de papel, um monte de etiqueta naquela tua correspondência e carimba, um monte de carimbo. Aquilo quer dizer que aquela postagem foi paga. O envio daquela mercadoria foi pago, e isso é selo. É um selo de que foi pago. Então, nós não batizamos mais para arrependimento, mas nós batizamos por causa de selo, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. O primeiro aspecto que nós devemos entender no texto aqui, é que esse é um batismo que foi do período de João Batista, para que viesse se cumprir a lei do Senhor. Mas Cristo pagou pelos nossos preciosos pecados, ou pelos nossos pecados com o seu precioso sangue, para nos perdoar e nos remir. Então, o primeiro aspecto, que o batismo que Jesus recebeu aqui foi para arrependimento, e não é o mesmo batismo de hoje. Isso é importante ressaltar, porque muitos imersionistas e muitos falam, não, tem que batizar adulto, assim como Jesus fazia, ou foi batizado assim como João Batista fez com Jesus. Essa não é a verdade. Porque aqui é um batismo de arrependimento, e o batismo de arrependimento ficou para trás. Mas ele vai continuar. Mas aquele que vem depois de mim, e é isso que ele está dizendo, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpa completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu da água. Aqui é uma outra verdade que eu quero relatar já, também. Segunda falsa verdade que é colocada aqui. Batizando, Jesus saiu logo da água. Muitos olham esse trecho e aqui se relaciona que o batismo ele tem que ser por imersão. Por quê? Porque Jesus e João saíram logo da água. Batizado Jesus, saiu logo da água. Saiu da água.
Então, muitos falam aqui, então, para sair da água tem que ter sido mergulhado na água. E a quantidade da água aqui é importantíssima para o batismo. Não, não quer dizer isso. Pensa o seguinte, que você vê uma criança na água. Você fala para a criança, sai da poça de água ou sai da água? Sai da água, menino. Quer dizer que a criança estava mergulhada na água ou quer dizer que ela estava na água? Estava na água. Aqui o texto não dá nenhuma base para dizer que foi por imersão, por aspersão ou por efusão. Jesus podia ter estado na água até a canela e ter sido batizado. Ou Jesus podia ter sido imergido na água e ter sido batizado. O que o texto está enfatizando aqui é que ele foi batizado. Ele foi batizado. Para quê? Para mostrar a superioridade que ele o tem, e o que ele é, e o que ele realizou por nós. A quantidade da água e essa ação aqui veio para mostrar que Jesus se fez como pecador por nós. Aqui não é uma base teológica para a forma de batismo, mas é uma base para dizer que ele nos amou, se fazendo por pecador a nós, por causa de nós, por causa de mim e de você. E logo saiu da água, não quer dizer que Jesus foi imersionado, foi imergido, mas quer dizer que ele foi batizado com água naquele rio, naquela tarde, se fazendo pecador por nós. E ele continua, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Muitos querem honra por causa de si mesmo, por causa das suas forças, pelo que fizeram, porque passaram, porque o que realizaram. Mas essas honras que esses buscam holofotes, aplausos, reconhecimento, prestígio, pelo que são e pelo que fazem, ou que realizaram. João Batista tinha toda o mérito para dizer, eu batizo muitas pessoas nesse lugar, Jesus, eu sou o teu precursor, eu sou com toda a honra e todo o mérito, eu batizei, eu preparei todo o caminho para o Senhor, eu estou aqui de sol a sol, batizando, eu fico aqui nesse lugar, como a comida que a natureza me dá, eu estou aqui usando essas roupas que eu tenho aqui à minha volta, e eu estou aqui realizando esse batismo, preparando o caminho para o Senhor. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu batizei embaixo de chuva, embaixo de sol. Senhor, eu já vi muitas pessoas aqui com tantos pecados, e eu assim o fiz, mudando a vida de centenas e centenas de pessoas. Você não vê nada disso. João Batista, pelo contrário, ele pega e fala, olha, não sou digno de atar, de soltar, de lavar suas sandálias. Eu não sou digno de fazer nada disso. A postura de um servo do Senhor é exaltar a Cristo, é mostrar a Cristo. Nunca a honra deve ser dada a nós ou a o que nós fazemos. Qual é o nosso ofício que nós exercemos? Pelo contrário, a honra é dada ao Senhor. A honra é dada àquele que vive e reina para todo sempre. E essa deve ser a nossa honra permanentemente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, fala assim, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. Nós não pregamos e nós não buscamos honra a nós mesmos, nós fazemos isso por amor de Jesus. Por causa do amor de Jesus fazemos isso. Se nós pregarmos por causa do amor a nós mesmos, se nós pregarmos por amor até a outra pessoa,
Nós estamos colocando aquela pessoa como a centralidade da nossa vida e o alvo da nossa vida. Mas isso é pecado diante do Senhor, porque nós devemos pregar por causa do amor de Deus em nós e por causa da nossa obediência a Cristo Jesus. Ah, não, mas eu amo muito o outro. Amém, glória a Deus por isso. Mas o amor ao outro não deve ser a base de você pregar. O amor a Cristo Jesus é a tua centralidade. Nós somos chamados a amar a Cristo e a louvar a Cristo. E assim pregarmos e anunciarmos a verdade de salvação a todo tempo, a todo instante. E por isso ele fala, por amor de Jesus. Por amor de Jesus. Nós fazemos isso por causa do amor de Jesus. A superioridade de Cristo, em primeiro lugar, Cristo é o mais forte. Cristo é o melhor. O versículo 11 fala assim, eu vos batizo com água para arrependimento, para conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, é mais poderoso do que eu. A tradução poderia ser assim, eu batizo vocês em direção à conversão, ou para a conversão. Eu batizo vocês para a conversão, ou para a direção da conversão, do arrependimento, da mudança de direção. De acordo com Mateus, João Batista batizava para se deixar os pecados, para que se viva em obediência a Deus na nova vida do remido dos céus, do cidadão do céu. Esses agora fazem, ou faziam no passado, para uma obediência, para perdão dos seus pecados, em direção à conversão, do arrependimento de estar numa direção errada, de um caminho errado. A vida cristã tem, para a vida cristã é necessário uma meia volta, a mudança de direção, uma mudança de rumo, uma mudança de estou indo para cá, agora vou para lá. Por quê? Porque não dá para ter Cristo, viver a conversão, estar no Senhor, mas viver uma vida sem mudança, sem alteração. E a palavra de Deus fala muito sobre isso. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que... E aí a gente pode colocar vários adjetivos, né? Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que espancava a esposa, não espanca mais. Aquele que era desonesto, agora é honesto. Aquele que... Porque houve uma mudança de vida, uma mudança de direção, uma transformação para a glória do Senhor Jesus. É o Senhor que muda o nosso coração. Há necessidade de uma santificação para aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo. Precisamos desse alvo muito claro em nossa mente, em nosso objetivo. Ah, mas pastor, eu luto com o vício ainda, eu estou bebendo, eu estou fumando, eu tenho o vício ainda. Perfeito, ok, mas você está lutando contra esse vício, você está confrontando esse vício na sua vida, ou você está aceitando isso daí como algo normal e natural, e deixando a vida te levar, né, e indo rumo ao pecado e em desobediência a Deus. Não, eu estou lutando. Então, amém, glória a Deus por isso. Continue lutando, porque uma hora Deus vai lhe dar a vitória por completo. Mas lute, não aceite o pecado, não aceite essa falsa santificação. Ah, mas pastor, eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, tá, tudo bem. Mas como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida com o Senhor Jesus, que é muito maior do que vir à igreja e dar o dízimo? É muito maior do que simplesmente ter uma vida de aparência. O Senhor está olhando para dentro de nós, do nosso coração, da nossa vida. E como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos nos conformarmos com esse século. Nos conformarmos com as coisas que estão batendo na nossa porta, querendo adentrar nosso lar, nossa vida, achando que está tudo normal, está tudo certo. Não, não está. Precisamos constantemente dessa transformação. E para isso devemos estar olhando firmemente para Cristo Jesus.
para Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo de santificação, nosso alvo de vida. É preciso de uma conversão permanente e agindo em nossas vidas constantemente. É interessante quando nós olhamos a vida cristã, não é como pintar um quadro, por exemplo, se nós formos comparar em alguma coisa. A vida cristã não é como podemos comparar como pintar um quadro, uma paisagem. O pintor, ele começa a desenhar os seus traços num quadro, e ele pinta, faz todo o sombreamento, faz toda a paisagem, o fundo, prepara a tela, deu a hora de parar, ele para aquela tela, vai embora, e ao retornar para pintar a tela, ele não começa do zero de novo, ele começa da onde ele parou. A vida cristã não é assim. Você está vivendo a sua vida cristã em santificação, você desiste ou peca, volta à sua vida natural, e quando você inicia de novo, você inicia não da onde parou, mas você inicia do zero. Seria como subir uma escada, e quando você desce de lá, você pisa no primeiro degrau, no segundo degrau, no terceiro degrau, no quarto degrau, no quinto degrau, e não volta para os degraus lá em cima onde você estava. Por quê? Porque é um processo gradativo e permanente na nossa vida, que Cristo realiza em nosso coração, nessa transformação, e assim devemos trabalhar esse perdão diário, constante em nossas vidas, que Cristo realiza em nós. Em outras palavras, não é biblicamente correto dizer que é preciso ser alvo diário de uma conversão, de uma salvação diária da sua vida, mas é biblicamente correto dizer que nós vivemos uma transformação do nosso coração para o coração do Senhor diário, mas não de uma conversão, de um aceitar Jesus Cristo todos os dias. Pelo contrário, esse aceitar acontece uma única vez, mas essa única vez ela é permanente, mas agora o nosso coração deve voltar ao coração do Senhor constantemente. Essa salvação acontece de uma única vez e assim é trabalhada agora em nossas vidas e corações. Desde a nossa salvação com Deus, o que nos presenteou, devemos assim viver num estado de conversão permanente com Ele, porque Ele é maior, porque Ele é melhor. João afirma que vem depois de mim, ou através dele, que o mais forte, o que é dito mais forte, aqui aparece nos 3 evangelhos, essa mesma palavra mais forte, o que é mais forte. Por quê? Porque sim, Jesus é o mais forte. Ele que é esse ser transformado, o Deus encarnado que veio habitar em nosso meio. O que seria a obra de João se não tivesse outro mais forte depois dele? O que seria do que ele pregou, do que ele anunciou, do que ele preparou, se não viesse outro mais forte depois dele? Não seria mais nada, seria uma obra em vão. O que seria de nós se não tivéssemos Cristo Jesus, que vai de geração em geração trabalhando nos corações? Seria uma obra morta. Seria algo que não passasse da nossa geração, mas porque que geração em geração continua sendo a bondade e o amor de Deus indo em nossas vidas, porque Ele é mais forte, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nossas vidas. Sim, Ele é mais forte. Ele é mais forte do que as nossas limitações, Ele é mais forte do que o tempo, é mais forte do que o espaço, é mais forte do que a nossa fraqueza e do que as nossas fragilidades. A palavra que vem atrás, ou vem depois do mais forte, é ampliada pela figura do escravo doméstico, que serve ao seu amo, que chega retirando as sandálias, levando-as embora. Essas sandálias o patrão usava somente na rua, não na casa. O servo
o serviço do servo era levar essas sandálias e lavá-la e cuidá-la, e assim esse serviço era do escravo, daquele que estava na casa para cuidar do seu senhor. E ele fala, eu não sou digno nem de desatar ou de lavar as sandálias. E alguns textos falam de lavar e outros falam de desatar. Mas é a mesma figura, porque para lavar a sandália você precisa fazer o quê? Desatá-la, para ir lavar, para colocar em algum lugar. Mas João ele fala que não sou digno de desatá-la, de soltá-la. Por quê? Porque nem para tirar do pé e levar para lavar eu sou digno, muito mais de desatá-la. Desatar ainda é antes. Primeiro você desamarra a sandália, o sapato e leva para lavar. E ele fala, não sou digno nem disso. A simplicidade do coração dele mostra a grandeza do que o Senhor realiza nessa obra. Mostra uma ilustração de forma poderosa que, embora as sandálias fossem necessárias a lavar, ele mostra que não dá nem para tirar as correias dessa sandália. Ele não é digno nem de tirar essas correias dessa sandália. João está mostrando de forma muito clara que é necessário a sua postura como servo pequeno, frágil, que ele precisa realmente do agir do Senhor nosso Deus. É Ele que cuida e que limpa os nossos corações por causa da nossa pequenez, por causa da nossa fragilidade. Vamos olhar lá o texto de Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Valdemir, vou pedir que você faça essa leitura para nós, por favor. Fica de pé. A 17. Está lá na tela também, se quiser, pode. Ok, obrigado. Agora, Jesus é o nosso substituto. Por que ele é maior? Porque Jesus é o nosso substituto. Jesus é o nosso substituto. Ele que nos substituiu naquela cruz. Ele que nos substituiu naquela cruz. João Batista fala desse ocorrido. E eu quero chamar a atenção lá para João 1, 32 a 34 também. E ele fala assim, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Agora percebe aqui que ele está falando na primeira pessoa. Eu vi. É que eu estou vendo. É eu. E aí ele fala, e continua 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Que ele é o Filho de Deus. O mais forte, sim, é Jesus. Mas chegou primeiro. Ele já estava aqui. O próprio Senhor, ele veio, sucedeu e ao encontro de João Batista, mas para mostrar a grandeza e o cuidado que ele tem. João diz a Jesus, eu
é que tenho que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Está lá em Mateus 3,14. Mateus 3,14. Eu que preciso ser batizado por você. Agora você vem a mim para que eu te batize. É o reconhecimento da grandeza e da majestade do Senhor. Não, Senhor, é o meu ofício, eu fui chamado para fazer isso, se dobra aí porque eu vou te batizar mesmo, né? Vamos lá, que eu estou aqui para isso, o Senhor que me colocou aqui para isso, mas a clareza está, de fato, muito da sua humildade, do que Ele veio preparar. E Ele, porém, trabalhou essa ação de batizar ou de reconhecer a grandeza. Porquanto, segundo a opinião de João, Jesus não tem necessidade de perdão dos pecados. Não precisava ser batizado por ser justo, porque Jesus era justo, nele não tinha pecado. Ele reconhece essa grandeza de Jesus não ter pecado, porque ele é justo, a saber, justo a partir de si mesmo, e não justificado. O que nós temos é a justificação, porque nós somos justificados. Não é uma ação própria nossa, mas é uma ação de Deus em nós, vem até nós. Nós recebemos a justificação, nós fomos justificados, mas Cristo é justo. Ele se auto-justifica a partir de si mesmo, apesar de não ter pecado. E por que não tem pecado? Porque Ele é completamente justo, não peca. A ação de Deus em nossas vidas é maravilhosa porque Ele nos justifica. Mas é uma necessidade nossa, sem essa justificação de Deus em nossas vidas, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estamos na morte, na separação por causa dos nossos pecados. Mas a ação de Deus em nossas vidas, através de Cristo Jesus, é de nos justificar. Mas Cristo não precisa disso. Ele é o nosso substituto. Ele é aquele que veio e que pagou pelos nossos pecados. De quem Jesus precisa, ou do que Jesus precisa se arrepender? De nada. Jesus não precisa se arrepender. Contudo, Jesus não desiste de assumir o batismo, da conversão e do perdão dos pecados. Vou fazer isso. É necessário que eu passe por isso. Me batiza, João. É isso que ele fala, me batiza. Mas o Senhor não tem pecado, por que eu vou fazer isso? Mas me batiza. É necessário, é preciso. E assim Jesus o faz. Jesus tinha necessidade de arrependimento do pecado? Claro que não tinha. Mas Ele nos substituiu na cruz, por causa dos nossos pecados. Ele submeteu-se ao batismo, não somente exteriormente, como uma cerimônia, ou para nos dar um exemplo, a saber de que nós precisamos deixar-nos batizar, sermos batizados. Mas Jesus sabia o caminho da decisão redentora de Deus, que passa por uma vida vicária, uma vida de sacrifício. Não há vida com Deus sem uma vida de sacrifício, sem uma vida vicária. É necessário abrir mão, é necessário deixar o caminho e andar no caminho do Senhor. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar e eu ouvi aquilo, e falei, isso é totalmente verdade. Estava no rádio, o rádio ligado, numa rádio lá, até em Curitiba lá, uma rádio evangélica lá, e a pessoa falou assim, muitas vezes você está pedindo para Deus abençoar o teu caminho. Deus abençoa o meu caminho. Deus abençoa o meu caminho. Tira os buracos do meu caminho. Tira as pedras do meu caminho. Abençoa o meu caminho. E esse preletor, esse pregador, podemos assim dizer, falou assim, mas Deus tem um caminho para você diferente do que o teu caminho. Muitas vezes você está andando no teu caminho e Deus está falando assim,
calma aí, eu tenho um caminho para você diferente do teu. Eu tenho um outro caminho para você. E você está insistindo para Deus abençoar o teu caminho, a tua vida, a tua direção, tira nas pedras. E Deus está falando assim, não vou abençoar o teu caminho, porque tem um outro caminho para você. É uma outra direção para você. É uma outra forma de vida para você. E nós estamos insistindo, Deus, tira as pedras. Deus, tira as pedras. Não, Ele não vai tirar. Ele vai te dar um novo caminho. Um justo caminho. Abençoado caminho. Sim. Então pensa o caminho que você está trilhando. A forma que você está andando. O jeito que você está vivendo. E viva o jeito de Deus. Olhe o caminho de Deus. Aceite o caminho do Senhor. E não tente andar nos seus próprios caminhos. Olhando esse Deus que é perfeito, que realizou esse sacrifício perfeito e maravilhoso naquela cruz para nos salvar. A sua redenção, a sua morte, sua crucificação, sua ressurreição, veio para nos abençoar. Ele é o nosso Redentor. E não é nós que somos Redentor dele, não é nós que estamos para salvar a ele, não é nós que estamos fazendo um favor ao Senhor de ir à igreja ou de louvar o nome dele, não. Ele não precisa de mim, de você, a nada. Ele não precisa de mim, a você, por nada. Mas Ele quer que nós vamos dar glória a Ele. Quer que você dê glória a Ele por amor a você. Não é por amor a Ele, não. Não é por um amor egoísta, egocêntrico dEle. Não. Pelo contrário, porque Ele sabe que o melhor para nós é estarmos junto dEle. O melhor para nós é vivermos nele, para Ele. Porque quando nós não fazemos isso, nós vivemos para nós. E assim vamos ter o ídolo em nosso coração e não em Deus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quero chamar a tua atenção o texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8. Fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse Jesus, ele não se apegou às honras do céu a ponto de não vir a morrer na cruz por nós. Mas ele abriu, se esvaziou, assumindo a forma de homem para vir morrer na cruz por nós. Ele foi o nosso substituto. Jesus é maior. O batismo de João significa a redenção. Ele quer suportá-la, a redenção por nós. O batismo de João significa um grito por misericórdia. Jesus quer abrir o acesso ao trono da graça. Ele quer abrir o acesso ao perdão e à remissão. Jesus mostrou no fim do seu ministério que tem uma cruz, e Ele nos representa na cruz. E esse ministério, no início do seu ministério, no batismo aqui de João, ele inicia o seu ministério, ministério de redenção, naquele momento, para mostrar a cruz, e apontando para a cruz. Ele inicia o seu ministério com a remissão, ou o ato de batismo para a remissão de pecados, e ele termina o seu ministério com a cruz, que é pagando pelos nossos pecados. Ele inicia com o significado do pecado, e ele termina com a redenção do pecado. O começo do seu ministério, com 30 anos, e o final com 33 anos, 3 anos de ministério. O início com o batismo de arrependimento, mostrando a redenção e apontando a graça. Mas ele termina o seu ministério aqui, o auge do seu ministério, o ponto máximo do seu ministério, com a morte na cruz, vertendo o seu precioso sangue para pagar
completamente pelos nossos pecados. A graça no início do seu ministério e no final do seu ministério, alcançando a nossa vida como servos do Senhor Jesus Cristo. O batismo de João veio a ser, no seu auge, a clara profecia da morte de Jesus, mostrando a bondade de Deus e o cuidado divino para cada um de nós, no plano redentor de Cristo Jesus pelas nossas vidas. Isso mexe com você? Deve mexer com você. Deve mexer comigo, com você, porque Jesus é maior. Quem sustenta essa igreja não é o conselho, não é o pastor, não são os diáconos, não são os presbíteros, não são os membros da igreja que sustenta com as atividades, com os recursos aqui depositados. Quem sustenta essa igreja é o Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. E Ele quer usar a mim e a você para trabalhar e executar e sustentar, sim, com os nossos recursos, mas Ele quer mostrar a sua bondade, o seu cuidado, mostrando a grandeza e a majestade do Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 22, fala assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. A bondade de Deus. Deus é bom e Ele continua cuidando de nós na sua bondade, no seu cuidado, no seu amparo. Considerai a bondade do Senhor. Considerai a grandeza e a majestade do Senhor, porque Ele continua agindo. Quero concluir nossa mensagem dessa manhã mostrando 3 significados do batismo de Jesus nos versículos 16 e 17. Batizando, Jesus saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Os céus se abriram. O que significa isso? Os céus se abriram. Agora os céus estão novamente abertos. Os céus se abriram. Estava trancado aos seres humanos. Havia uma separação do céu e a terra. No Velho Testamento, quando descia o Espírito Santo, ele tomava posse de alguém. E vimos isso, por exemplo, no caso de Sansão. Ele ficava forte, ficava poderoso, ficava indestrutível, e ele matava os seus inimigos com as suas mãos, ou com a quejada de um jumento, que podia pegar, ele fazia, né, a libertação do seu povo contra os seus inimigos. Acabava o perigo, o que acontecia? O Espírito Santo voltava. E os céus estavam trancados aos homens. Havia um representante sempre na terra, era o sacerdote. O sacerdote levantava no povo e dizia: assim diz o Senhor, e ele falava o que Deus tinha falado. Havia um outro representante que era morto, que mostrava Jesus também, né? Mostrava Jesus, que era o cordeiro, o animal que era morto, dado por sacrifício. Mas o céu estava trancado aos homens. Mas Jesus veio, e no início do seu ministério mostra aqui o céu se abrindo para a nossa redenção. Agora o coração de Deus está aberto aos homens pecadores. A terra recebeu um novo céu, uma nova possibilidade de ser cidadão do céu. O céu se abriu. Houve acesso. Mesmo acontece na morte de Jesus. O céu se escurece, há terremotos. Por quê? Porque agora o céu está a nós. O véu é rasgado de cima a baixo, para que nós pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos. Há uma transformação, o céu se abriu. Quando Jesus morre, esse rasgar do véu mostra que agora nós temos liberdade a chegar até Deus. Que agora nós temos liberdade a mostrar e a ver Deus, e mostrar Deus através de nossas vidas.
mas também ele fala sobre o Espírito Santo desceu, ele veio. No início da vida pública de Jesus, o Espírito Santo, que durante 30 anos foi o elo da comunhão entre o Pai e Jesus, agora habita em mim e em você. Nós somos e temos o Espírito Santo em nossas vidas, e aqui esse descer do Espírito Santo foi o início de uma nova jornada para os apóstolos e para nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Podemos testemunhar por causa do Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida. Aqueles que têm o Senhor Jesus têm o Espírito Santo em você, têm o Espírito Santo nesses que são convertidos não por uma conversão de pensamentos, mas uma conversão vinda do Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Há uma ação transformadora em nós, mas uma nova jornada de milagres, sim, de fé, sim, de cuidado, sim. Mas também aqui um aspecto importante que nós não podemos negligenciar, a voz divina. Através desse momento, através do meio mais direto, mais pessoal e mais íntimo, de expressar a comunhão de Deus com o seu Filho, foi a voz, a palavra, veio dos céus, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Alegria. Alegria de Deus em Cristo Jesus no seu sacrifício. A voz de Deus. Hoje nós, como filhos do Senhor, temos também acesso à palavra de Deus, à voz de Deus. Não falando nos meus sentimentos, eu ouvi a voz de Deus, não, mas eu falando através do conhecimento da palavra do Senhor, que é o principal meio de ouvirmos a voz do Senhor. Muitos procuram revelações, muitos procuram pessoas que vão revelar, mas a revelação já está posta, está nas suas mãos, que a palavra do Senhor é a Bíblia, porque nessa palavra do Senhor Deus não tem engano, não tem erro, não tem dolo, é a palavra de Deus. Busque essa palavra, permaneça nessa palavra, reconheça a grandeza de Deus a cada tempo, a cada momento. Como igreja presbiteriana Maranata, como igreja do Senhor, não podemos nos desviar da palavra do Senhor. Devemos permanecer firmes e firmados, reconhecendo que não é por nós, não é pela nossa força, mas é pelo poder de Deus em nós, como igreja. É pelo poder e ação do Espírito Santo em nossas vidas e corações. Que Ele nos abençoe sempre, possamos ter essa preciosa promessa viva em nossos corações, em nome de Jesus. Quero orar com você nesse momento, encerrando nossa mensagem dessa manhã. Convido você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e a pensar nessas palavras que foram ditas hoje. Sejam palavras de vida no seu coração, de transformação. Se há algo que precisa ser consertado com o Senhor, conserte. Busca Ele. Coloque o teu coração diante do Senhor. Glorifique aquele que é maior, aquele que age, aquele que nos chama à santificação e ao trabalho do Senhor Jesus Cristo a tempo e a fora de tempo. Ó Pai, Tu és o Deus da nossa salvação. Em Ti, ó Pai, nós somos transformados e remidos. Em Ti, ó Pai, há a paz, a graça, a misericórdia. Em Ti, ó Deus, há perdão e transformação das nossas vidas e corações. Pedimos, ó Pai, encarecidamente, que o Senhor esteja agindo em cada um de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que em tudo e em todo o tempo o Senhor venha a agir em nossas vidas e corações. Que a nossa vida seja para a honra e glória do Teu nome, porque Jesus é o nosso Salvador, Jesus é a nossa transformação, Jesus é a nossa paz. Ó Deus, nós não sejamos limitados aos nossos problemas e circunstâncias que passamos, mas que sejamos, ó Pai, instrumento em Suas mãos, para mostrar o Deus maravilhoso que o Senhor é. Tem misericórdia, Pai, de nós,
Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até nos encontrarmos novamente, aqueles que puderem vir à noite, e com o nosso convite, às 19 horas, nosso culto de louvor ao Senhor nosso Deus. Muito obrigado.